Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Tem uma frase que a gente ouve bastante, de repente nós já falamos, né? Eu já falei, você já falou. Tem uma frase que ela diz assim, que as pessoas dizem, ou você já disse essa frase, né? E eu já disse também. Às vezes quando está acontecendo alguma coisa, ou quando você quer que aquela coisa também te beneficie. Então aí você diz assim: eu também sou filho de Deus. Eu faço uma pergunta: será que você é mesmo filho de Deus? Por quê? Porque existe duas coisas. Uma coisa é ser filho de Deus e uma coisa é ser criatura de Deus. A criatura de Deus é tudo, né? Todas as coisas, tudo é criatura, foram criadas por Deus. A gente vai lá para Gênesis e vai ver lá. Todas as coisas foram criadas por Deus, né? Criada por Jesus, aqui em João mesmo, capítulo 1, verso 3, aí um pouquinho acima, diz aí: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então todas as coisas foram criadas por Deus, todas as coisas foram criadas por Jesus. Então uma coisa é ser criatura e uma outra coisa é ser filho de Deus. A criatura são todos, agora filhos, alguns, né? Uma parte, né? E você quer saber se você realmente é filho de Deus ou é filha de Deus? Então, se você já, como diz aí no verso 12, né? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você já recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, se você creu ou crê no seu nome, crer no nome de Jesus é crer em tudo que Ele é. Ele é Deus Filho, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a luz do mundo, Ele é o Messias de Deus, ungido de Deus, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Então, se você já, através de Jesus Cristo, você foi convencido através do Espírito Santo do pecado, né, que você é pecador, pecadora, né, da justiça de Deus, né, que você precisa, que você não era justo, né, agora você é justificado através de Jesus, e do juízo de Deus, que um dia nós vamos ser julgados, né, por Deus. Então você é um filho de Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não recebeu, se você ainda não creu, né, dessa forma aqui, não é daquela forma que quando a gente vai no evangelismo aí pergunta para algumas pessoas: você crê em Jesus? Eu creio, mas continua na prática do pecado, continua fazendo as coisas que não agradam a Deus, não houve mudança de caráter, a pessoa continua do mesmo jeito, então ela ainda não é filha de Deus. Mas se você entregou de coração, né, verdadeiramente, houve uma mudança de vida, né, uma mudança de caráter, né, uma mudança de mente, de transformação de mente. Se você nasceu de novo, então você é filho de Deus. Mas se não, então você ainda é criatura de Deus. E eu quero agora mesmo aí, né, você que está me assistindo, né, você quer... eu vou orar por você agora, né? Se você quiser ser filho de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa crer em Jesus e recebê-lo Ele como único e suficiente Salvador. Se você quiser fazer isso agora,
coloca a mão no seu coração. Eu vou inverter, né? A gente faz o apelo no final, mas eu quero fazer agora. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, sair da condição de criatura para ir para a condição de filho de Deus, você precisa receber a Jesus. Como diz o texto aqui, né? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, Deus dá o direito, né? De se tornarem filhos de Deus. Então, se você quiser ser filho de Deus, coloque a mão no seu coração aí, fale aí, ore comigo agora, dizendo assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu coloco, Senhor, a minha vida diante do Senhor, eu recebo agora Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida. Faça essa oração, querido, e eu creio que em nome de Jesus o seu nome foi escrito no livro da vida agora, amém? Se você fez isso agora, se você é filho de Deus, e se você que fez essa oração agora, você se tornou filho de Deus, você recebeu a Cristo, então esse é o meu e o seu desafio, e o desafio meu e seu como filho de Deus é viver como filho, viver como filho de Deus, né? E o viver como filho de Deus, eu separei aqui pelo menos 3 características, né? De ser filho de Deus. E quem nos dá o exemplo é o próprio Filho de Deus, é o próprio Filho, é o próprio Jesus. E a primeira característica de ser filho de Deus e de viver como filho de Deus o Filho de Deus, ele faz a vontade do Pai. Olha Jesus aí em João 4:34, que ele diz aí. Se você tiver a Bíblia em casa, acompanha. Se não, você acompanha a leitura. João 4:34 diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O maior desejo de um filho é fazer a vontade do Pai. Jesus dá esse exemplo. Quando os discípulos, ele está conversando com aquela mulher samaritana, que eles chegam, né? E ele pergunta sobre Jesus queria comer ou beber, ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Então você como filho, né, a característica do filho de Deus, e esse é o desafio de viver como filho de Deus, é fazer a vontade do Pai. Você tem feito a vontade do Pai? Você tem obedecido o Pai, né? Lá em Provérbios 10, versículo 1, olha o que diz lá em Provérbios 10, o verso 1, diz assim: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Então o filho sábio, ele dá alegria ao pai, mas o filho tolo entristece. Tem filhos, a pessoa tem 2 filhos, né? Um faz a vontade do pai, um é obediente, um cumpre a vontade do pai, né? E o outro não. O pai, ele ama os 2, né? Mas tem um que alegra o coração do pai. Não quer dizer que a mãe ou o pai não ame os filhos por igual, mas tem um que alegra o coração do pai. Você tem dado alegria ao coração de Deus? Você como filho, né? Será que nós temos vivido como filho de Deus? Temos feito a vontade do Pai, temos obedecido a palavra do Pai, temos dado alegria a Deus, né? Quando Deus olha para a gente, temos dado alegria ou temos feito como aquele filho lá de Provérbio, né? O filho sábio, ele dá alegria ao pai, mas o filho tolo entristece o coração da mãe. Então, viver como filho de Deus é fazer a vontade do Pai. Lucas 22:42, quando Jesus está lá no Getsêmani, ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas, todavia, faça a tua vontade. Jesus, ele nega-se a si mesmo por causa de fazer a vontade do Pai. Será que eu e você somos assim? Nós não somos filhos de Deus, mas nós, na maioria das vezes, nós fazemos a nossa vontade. A vontade do Pai fica do lado. Se nós realmente somos filhos de Deus, esse é o desafio de viver como um filho de Deus, uma das características dos filhos de Deus é viver
para fazer a vontade do Pai é obedecer à vontade do Pai. Você tem feito a vontade de Deus, querido? Você tem feito a vontade do Pai? Romanos 12, 2 diz lá que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável, né? Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Você está vivendo como filho, né? Você está vivendo como filho de Deus, então faça a vontade do Pai. Amém, queridos? Jesus é o maior exemplo, né? Ele está dizendo que a vontade de comer dele é fazer a vontade de Deus. Né? E quando ele estava perto de ir para a cruz, ele falou para Deus, né, que passasse aquele cálice, mas seja feita a tua vontade. Será que nós somos assim, queridos? Somos obedientes, né? Ou temos alegrado o coração de Deus ou temos só entristecido o coração de Deus? E não é independente se na pandemia nós não temos buscado a Deus como deveríamos buscar, imagina como era antes. Imagina quando ela passar. Mas nós dizemos que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas não fazemos a vontade do Pai. Mas não é a prioridade nossa obedecer a Deus. Não é a prioridade nossa dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas a gente fala, seja feita a minha vontade, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, nono eu, décimo, né, é a vontade de Deus. É obedecer a Deus. Né? Primeiro é curtir a vida. Primeiro é fazer a sua vontade. Né? Mas eu digo que sou filho de Deus. Né? Um filho que não alegra o coração do Pai. São dois filhos, né? O sábio e o tolo. O tolo entristece o coração do Pai. Será que você tem obedecido ao Pai? A segunda característica dos filhos de Deus, o filho de Deus ele tem comunhão com o Pai. Ele se relaciona com o Pai. Ele tem prazer de estar com o Pai. Né? O Pai ele está sempre na presença do Pai em todas as horas. Né? Jesus, quando ora ali em João 11, né? João capítulo 11, quando ele vai ressuscitar a Lázaro lá, ele diz lá no verso 41, 42, né, quando ele diz assim, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. O Pai sempre ouve o Filho que está na comunhão com Ele. Né? Porque muitas vezes as nossas orações não são ouvidas. Será que nós vivemos numa comunhão com o Pai? Vivemos na presença do Pai? Andamos com o Pai? Né? Será que nós temos essa comunhão? Né? E muitas vezes a gente nem ora, né? Não oramos, não lemos a Bíblia. Coisas relacionadas ao Pai, né? Quase não temos um encontro diário com o Pai, né? O único encontro que temos, entre aspas, é no domingo no culto, né? 1 hora, e muitas vezes nem queremos participar do culto, né? Hoje estamos aí, é permissão de Deus, né? Essa pandemia, permissão, não é a vontade de Deus. Falamos isso semana passada, né? Mas eu vejo assim que Deus permitiu, né? Muitos cristãos falavam que não é necessário a igreja, né? A igreja somos nós, e é verdade, irmãos. Mas não gostavam ou não gostam de estar juntos, não gostam de estar na congregação. E é mentira, né? Isso aí que não está na igreja, porque a palavra de Deus mesmo fala que não seja o costume de vocês, como alguns, de deixarem as vossas congregações. As congregações eram igrejas. Né? Então muitos diziam, é melhor ficar em casa, a igreja não... somos nós. Mas olha aí, estamos quase há 2 anos. Né? Fecha igreja, abre igreja, olha como a gente está penando. Quem ama estar na comunhão com os irmãos está sofrendo. Mas aqueles que estavam achando bom isso aí, vixe, né? Nem assiste live, não assiste culto, né? Então que comunhão é essa, né? Então, estar na comunhão, gostar de estar na presença de Deus,
gostar do que Deus gosta, né? Eu falo de vez em quando isso, né? A pessoa quer ir para o céu, mas não gosta de louvor, não gosta de igreja, não gosta da Bíblia, não gosta de crente. Para onde você vai então, querido? Para onde você vai? Se você não gosta dessas coisas, né? Não gosta das coisas que Deus gosta. Por que você não gosta das coisas que Deus gosta? Porque você não tem comunhão com o Pai. Mas você fala que é filho de Deus. É um filho que não tem comunhão com o Pai. É um filho que não se relaciona com o Pai. Né? É um filho que foge do Pai. Né? Não sei se você assistiu um filme chamado Eu Só Posso Imaginar. Né? Que é uma criança que a mãe vai embora, deixa ela com o pai, porque o pai era muito bravo, batia nela, batia na criança, mas a mãe foi embora e deixou com o pai. E aquela criança cresceu odiando o pai. E ele foge do pai, né? E ele começa a cantar, né? E um produtor chega para ele assim e fala: de quem você está fugindo? E ele fala assim: fugindo do meu pai. Aí ele fala: então escreve sobre ele. E ele escreve a música, né? Eu Só Posso Imaginar, é baseado em fatos verídicos. E depois de um tempo ele volta, porque o pai dizia que ele não ia dar certo, né, na música. E quando ele volta, o pai se converte. E ele fala: você fez tudo que não prestava comigo e com minha mãe. E ele fala assim: tua mãe te abandonou. Ele falou: eu também te abandonaria se eu não fosse uma criança. Mas ele, no final do filme, ele perdoa o pai. O pai está com câncer, né, o pai morre. E ele fala assim: se meu pai, que era desse jeito aí, Jesus, Deus conseguiu mudar ele, então ele muda qualquer pessoa. Mas esse pai era um pai mau, né? Que o filho fugia do relacionamento dele. Deus não, querido. Deus, ele ama você. E ele quer se relacionar com você. Mas somos nós que fugimos do pai. E sabe por que nós fugimos do pai? Por causa do pecado, né? Porque a gente foge do Senhor. A única vez que Jesus, até lá em João 6, né? Ele, quando vai fazer a multiplicação dos pães e peixes, ele levanta, ele dá graça, tremenda comunhão que ele tinha com o Pai. Ele agradecia o alimento. Paulo lá em Coríntios fala assim: quer comais, quer bebeis, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Né? Se vai varrer a casa, faça para a glória de Deus. Se vai trabalhar, faça para a glória de Deus. Se for para fazer as coisas de Deus, você não faz para a glória de Deus, faz de qualquer jeito. Né? Que comunhão é essa? Né? Que relacionamento é esse? Né? Eu vou conhecer, né? Lá em Amós diz, né? Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Mas por que nós não conhecemos mais de Deus? Por que nós não nos relacionamos com Ele? Nós fugimos dele. E por que nós fugimos do Pai? Porque nós estamos em pecado. Né? A única vez que Jesus, como exemplo para nós, como exemplo de filho com Deus, né? O pai sempre ouvia ele, porque ele estava em conexão com o pai. Ele dava graça por tudo, pelo alimento, qualquer coisa. Então quando ele chegava em qualquer lugar na cidade, ele já ia para um monte para orar, para estar na presença do pai. Ele tinha um relacionamento muito íntimo, então ele é o exemplo de comunhão com o pai. Então, se nós somos filhos, nós também temos que ter uma comunhão com o Pai. E a única vez que a comunhão de Jesus é quebrada com o Pai é na cruz. É na cruz. Quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ele diz: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? A única vez que a terra inteira fica em trevas, porque o pecado do mundo inteiro estava sobre Jesus, não o pecado dele. Então ele diz para a gente que o filho, ele não pode, né? A única vez que quebra o relacionamento do pai conosco, com os filhos, é quando nós pecamos. Jesus não pecou, mas o meu pecado estava com Jesus e quebrou naquela hora. A única vez que houve uma quebra de relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho, desde a eternidade passada até a eternidade futura, por causa de mim, por causa do meu pecado. Mas eu continuo pecando para não me relacionar com o Pai. Então deixe o pecado. Toda vez que nós pecamos, né, toda vez que nós estamos na prática do pecado, é quebra de relacionamento com o Pai. E vai nos afastando, né, da presença de Deus.
vai nos afastando da oração, vai nos afastando. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo, eu não estou em pecado, mas alguma coisa tem, porque você está tão longe do Pai. O Pai quer se relacionar com você. Corra para os braços do Pai. Peça perdão pelo seu pecado. Volte à comunhão com o Senhor. Você já não chora mais na presença do Senhor. Você já não ora mais como antes. Você já não lê mais a Bíblia como antes. Não tem mais prazer de estar na presença do Pai. Você não tem mais prazer. Eu imagino, eu fico imaginando Enoque, né? A Bíblia fala tão pouco de Enoque, né? Não fala que ele foi um grande guerreiro, um grande rei, né? Não fala dos feitos de Enoque, mas a única coisa, são 2 versículos que fala de Enoque lá em Gênesis. A única coisa que a Bíblia fala sobre Enoque, fala assim: e Enoque andou com Deus 300 anos e foi arrebatado. Meu Deus, que coisa linda! 300 anos andando com Deus. A gente não anda 30 minutos com Deus, em oração, em pensamento. Né? Nós temos uma dificuldade, né? Durante a semana inteira. Né? Agora eu coloquei também no grupo aí para que os irmãos, quem quiser, eu já faço a devocional com os pré-adolescentes, agora eu estou colocando no grupo, né? Para que se os irmãos quiserem ter um devocional diário com Deus, né? Diariamente você vai ler a Bíblia, diariamente você vai orar, diariamente você vai pedir perdão, você vai ter uma comunhão com o Senhor. Faz isso para você ver. Não deixe só para o domingo, querido. Então, uma das características do filho, de ser filho de Deus, ou viver como filho de Deus, é ter comunhão com o Pai. Né? É estar na presença do Pai. O Pai nunca quebra a comunhão com a gente. É nós que quebramos a comunhão com Ele. Lembra do filho pródigo? Né? Foi ele que chegou: Pai, me dá minha parte na herança. Né? Quando um filho, naquele contexto oriental, pedia a parte dele na herança como o pai vivo ainda, era como se ele estivesse matando o pai. E ele vai embora, é ele que quebra a comunhão com o Pai. Mas quando ele se arrepende, né, a Bíblia fala lá, quando ele caindo em si, né, quando ele estava no chiqueiro, né, quando ele estava comendo lavagem, ele falou: na casa do meu pai, os empregados dele comem melhor do que eu, é mais bem tratado do que eu. E ele volta, ele fala: se o meu pai pelo menos me receber como empregado. Mas quando ele se arrepende dos pecados dele, quando ele volta e reconhece o Pai, ele é recebido de novo como filho, querido. Então você que está longe do Pai, se arrependa dos seus pecados, volte à comunhão com o Pai de novo. Ele está como aquele pai do filho pródigo, está de braços abertos, esperando você. Você tem perdido a comunhão com o Pai, né? Se você é filho, volte para a comunhão hoje, peça perdão, deixa isso que está separando você e Deus, né? A Bíblia fala que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, querido. É o pecado. Volte à comunhão com Ele. Você tem vivido como filho de Deus? Por que está tão longe dele? Né? Volta hoje. Terceira característica, né, do filho de Deus, daquele que é filho de Deus, o filho de Deus, ele é parecido com o Pai. Né? Os nossos filhos são parecidos com a gente, né? Puxa um pouco da mãe, do pai, né? Uma coisa do pai, da mãe, né? Às vezes parece muito com o pai fisicamente, né? Porque tem toda a genética, né? Se fizer o DNA, tá lá, né? Que é filho daquela pessoa. Às vezes não parece tanto, né? Você via lá no programa do Ratinho, lá tinha que fazer aquele teste DNA e muitas vezes o cara era o pai mesmo, né? Mas muitas vezes parece tanto que nem precisa de DNA, né? Então o filho, ele parece-se com o pai, né? Você tem se parecido com Deus, né? As pessoas quando olham para você, você se parece com Jesus, né? Lá em João 10:30 fala assim, Jesus fala: eu e o Pai somos um, né? Quando lá em João 14, né? Quando Jesus está falando da ida dele, né? Olha, eu estou indo para a cruz, né? Eu vou para casa, vou fazer morada, mas eu vou vir buscar vocês. E os discípulos começam a se entristecer, ali, falando com ele, né? E Filipe pergunta para ele, né? Quando ele fala lá em João 14, né?
E Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai preparar a morada, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, no 6, né? No 7 ele fala, se vocês realmente me conhecerem, né? Conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E Filipe no versículo 8, João 14 fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus no 9 responde, você não me conhece, Filipe, mas depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Então, o Filho de Deus, ele é parecido com o Pai. Então, Jesus é parecido com o Pai. Jesus. Então, se você é filho de Deus, você tem que se parecer com Jesus. Né? Quem vê, você quer ver Deus, você tem que ver Jesus. Então, as pessoas têm que ver na gente Deus, querido. As pessoas têm que ver em você Jesus. Você tem que se parecer com o Pai. Mas por que a gente não se parece com o Pai? Porque a gente não obedece Ele, não faz a vontade dEle, não tem comunhão. Lembra de Enoque, 300 anos andando com Deus? Quando você começa a andar com uma pessoa, você não vai se parecendo com aquela pessoa. Você não imita lá o colega, o amigo que você anda com ele todo dia, até o seu sotaque, até o jeito de falar, as gírias, né? Imagine 300 anos andando com Deus, vai ficando parecido com Deus. Então, você, como filho, você tem que se parecer com Deus. Se você não está se parecendo com Deus, você está se parecendo com quem? Jesus se parecia com o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê você, vê Jesus. Vê Deus na sua vida. Né? Você precisa se parecer com Deus. Eu já falei para os irmãos, né, o Edson, né, o pastor Edson, que é lá de Minas, uma vez, quando ele morava em Guaianazes, ele descia para a estação todo dia para trabalhar. E eles, uma vez, um senhor que vendia coisas ali na barraquinha, chamou ele e falou para ele assim, você é crente, né? Aí ele falou, como que o senhor sabe? Eu nunca tinha conversado com aquele senhor. E o senhor falou para ele assim, você se parece com Jesus. E ele falou que ele saiu dali louvando a Deus, dando um pulo dessa altura. Porque ele, sem dar uma palavra, e todo dia quando ele passava ali, alguém estava olhando ele, alguém estava olhando ele, alguém estava olhando ele. E aquela pessoa, quando teve a oportunidade de conversar com ele, falou, você é um cristão. Você se parece com Cristo. Sem dar uma palavra, irmãos. Então, os filhos de Deus se parecem com Deus. Os filhos de Deus se parecem com Jesus. Você se parece com Deus? As suas atitudes, os seus atos, onde você está, as pessoas dizem, olha, você é de Deus, você é de Jesus, tem algo diferente em você. Você é filho de Deus. Será que você é filho de Deus mesmo? Você se parece com quem? Com tudo, né? Mesmo com Jesus. Ah, pastor, mas eu não posso ser parecido com Jesus. Como que se ele viveu há 2.000 anos atrás, ninguém tem nada, né? A fisionomia dele é nas atitudes, meu querido. Nas atitudes. Você se parece com o Pai como você não parece, né? É nas atitudes. Amar como o Pai amou. Perdoar como o Pai perdoou. Né? É ser humilde como Jesus era humilde. Nas atitudes, as suas atitudes são as mesmas de Cristo Jesus, querido. Mas nós dizemos que somos filhos de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus. Mas você não se comporta como Deus. As pessoas não veem Deus em você. O seu filho humano parece com você. Mas você não se parece com Deus. Né? Se fizer lá um exame de DNA no seu filho, está lá o seu DNA. Mas se fizer o DNA de Deus em você, se fizer o DNA, será que o sangue de Jesus está na sua veia? Será que o DNA de Deus está na sua veia? Será que você é filho mesmo de Deus ou você é criatura ainda? Então você precisa se arrepender dos seus pecados. Só entra no céu quem é filho de Deus. Eu estava vendo um trecho da entrevista daquela moça lá, Andressa Urach, e ela falando, né, que ela teve uma experiência de quase morte. E ela disse que quando ela foi para o céu, ela viu, né, a alma dela saindo do corpo enquanto ela entrou em coma.
em 2014. E ela disse que quando ela foi levada para a presença de Deus num tribunal. E ela falou que Deus falou para ela que ela não iria para o céu. Né? Mostrou todos os pecados dela lá, todo, feito se fosse um vídeo. Né? Quando nós estivermos na presença de Deus, não tem como esconder. Vai mostrar tudo. Né? Tudo que ela fez estava lá. Né? E ela até fala que uma das coisas que mais constrangeu o coração dela, né? foi Deus falando sobre a altivez dela. Ela era orgulhosa, ela se achava melhor, não era nem assim a prostituição, tudo que ela fazia, droga, tudo. Mas Deus pegou pesado quando falou sobre a altivez. Ela se achava melhor do que todo mundo, orgulhosa. Cuidado, hein, com o seu orgulhinho aí. Você não é nada, nós não somos nada. E ela fala que Deus falou para ela assim: você não vai para o céu, você não vai morar com o Pai, você não vai morar aqui, porque você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Né? E ela começa a chorar, ela diz. Ela começa a pedir perdão ali, começa a se arrepender, e de repente a alma dela volta para o corpo. E ela diz que a mãe dela estava lá, né? Ali no hospital, e começou a orar, e ela disse que veio o anjo da morte para levar ela. Né? Como se fosse uma nuvem escura, ela fala. E os irmãos orando por ela ali, e de repente ela tomou fôlego de novo. Deus permitiu que ela vivesse. Né? E ela disse que entregou a vida para Jesus. Agora parece que está meio enrolado o negócio aí. Sair da igreja é uma coisa, né? Mas deixar Jesus, ela fala que ama Jesus ainda. Mas aí eu não quero entrar nesse mérito. É interessante essa fala dela quando ela diz que está na presença do tribunal. Você não vai entrar no céu, você não vai para o céu porque você não recebeu a Jesus. Criaturas são todos filhos de Deus, os que recebem a Jesus de coração, verdadeiro, irmão, com transformação de mente, né? Faz a vontade do Pai, né? Obedece o Pai, se relaciona com o Pai como que sou filho, né? E não me relaciono com o Pai, né? Não tenho comunhão com o Pai, não ando com o Pai como Enoque andou 300 anos. Eu não me pareço com o Pai, eu não gosto das coisas do Pai. Deus é diferente do ser humano, querido, né? Como eu falei no outro dia num culto, Deus não é um pai bobão, faz toda a vontade dos filhos, não. Né? É quem tem que ser feito é a vontade dele. Né? Quando ele é justo, quando ele tem que usar a vara, ele usa, não é feito a gente. Né? Que muitas vezes fica com dó de repreender o filho, às vezes, porque trabalha, né? O filho vive só, aí faz todos os gostos do filho, estraga os filhos. Deus usa a vara no filho. Né? Então, mas para mim se tornar filho de Deus, eu tenho que receber Jesus. Né? Senão ainda eu sou criatura de Deus. Todos foram criados. Todos foram criados por Deus. Mas só alguns são filhos. E quem são filhos de Deus, pastor? E o que eu faço para ser filho de Deus? Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Muitos o rejeitaram, como diz lá em João, né? João, um texto que a gente leu. Ele fala lá que ele veio para os seus, né? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Você ainda não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Você ainda não recebeu? Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, eu creio no nome de Jesus, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Eu não vou largar minha baladinha, eu não vou largar minha droga, eu não vou largar a prostituição, a pornografia, eu não vou largar nada, mas eu creio. Não é só o nome crer e fé. O crer é mudança de mente, é mudança de vida, mudança de caráter. Eu vou continuar roubando, vou continuar traficando. Não, querido. Aquele que recebe Jesus nasce de novo, como ele diz aqui mesmo. Ele diz aí, creram em seu nome, deu-lhes o direito, deu direito. Você recebe um registro de nascimento de Deus. Você tem um registro de nascimento
que é o selo do Espírito Santo em você, é a garantia de entrar no céu. Senão não vai entrar. É um registro de nascimento de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Meu pai era crente, minha mãe era crente, então eu sou crentinho. Não, se você não receber, ele vai para o inferno. Não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Só através de Jesus Cristo. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nasceu com Cristo. Primeiro tem que morrer com Cristo, né? No batismo simboliza isso. Morreu com Cristo, Paulo fala, e ressuscitou com Ele. Nicodemos sendo mestre, religioso, um cara que entendia muito da lei, chegou em Jesus à noite, na madrugada, falou: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele falou: é necessário que você nasça de novo. E ele falou: vou entrar na barriga da minha mãe. Ele falou: Nicodemos, você é bobão, né? Você não entendeu, né? Precisa nascer da água e do Espírito, precisa nascer da palavra e do Espírito, precisa nascer de Deus. Você não vai nascer de novo carne e osso, é espiritual. O espírito da criatura ainda está morto, mas aquele que é em Cristo é nascido de novo. Então, se você ainda, querido, você já nasceu de novo, você se parece com o Pai, né? Se parece com, assim como seu filho se parece com você se parece com Deus. Você realmente, querido, é filho de Deus ou é criatura de Deus? Se filho, viver como filho de Deus. Se você não está vivendo como filho de Deus, tem algo errado em você. Faça a vontade de Deus em primeiro lugar. Não inverta. Inverteu, dá problema. Quando a gente vai fazer a nossa vontade, só toma no quente, mas não aprende, continua fazendo a mesma. Primeiro o reino de Deus, primeiras coisas de Deus, dê prioridade, faça com zelo, com amor. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Primeiro de Deus, primeiro o Senhor. Obedeça, faça a vontade do Pai. Né? Se relacione com Ele. Né? Se relacionar com Deus é saber a vontade dEle. Né? Como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não oro? Se eu não leio a palavra, se eu não me relaciono, se eu não ouço um louvor durante a minha semana inteira? Como que eu vou me aparecer com o Pai se eu não ando com o Pai? Então faça isso. Mas se você ainda é criatura, hoje é o dia, né? A gente fez lá no início o apelo, né? Faça de novo agora. Se você ainda é criatura, hoje é o dia de ser filho de Deus, né? De você buscar a presença do Senhor. Receba Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque como diz lá em Mateus 4,17, né? Deus, como falou para Jesus, o Filho, né? Quando ele foi batizado, e o céu abriu, né? E desceu sobre ele uma pomba, né? Como o Espírito Santo, como uma pomba. E a voz de Deus falou lá do alto, e todos que estavam ali ouviram, né? E Deus falou assim: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Já pensou você ouvir isso, irmão? Deus falando para você nessa noite, quando você receber a Jesus como Senhor e Salvador, e você que recebeu Jesus já, mas que está vivendo não como filho de Deus, mas você hoje se arrepende e fala: Senhor, me perdoa por não estar vivendo como filho de Deus. Me perdoa por não estar vivendo como seu filho. Me perdoa por não ter a aparência de Jesus. Me perdoa por não estar na comunhão. Né? E aí ele disse para você também, meu querido, nessa noite: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém, queridos? Se Deus falou com você, coloque aí nos comentários, né? Hashtag Deus falou comigo. Curta, compartilhe para que essa palavra chegue a outras pessoas. Às vezes a pessoa compartilha tanta bobeira aí, tanta porcaria. Compartilhe a palavra de Deus, irmãos. Meu Deus do céu. Nem precisava eu falar, né? Você já tem que compartilhar. Amém? Querido, você que está em casa, você quer ser filho de Deus, receba Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Ele vai dizer para você: você é um filho amado em quem Ele se agrada. Amém?